meio, né? E aí nós precisamos meditar nessa noite com o encerramento do mês da família, falando para a família, falando de família e falando com família. Então nós partiremos do princípio de que nós teremos uma família transformada e nós vamos ver a transformação que Deus fez na vida de Josué. A transformação na vida de Josué depois desse evento, depois dessa conversa. Porque se nós percebermos aqui, o versículo 1 desse capítulo diz que Josué era servo de Moisés. E Deus começa o diálogo com Josué dizendo assim: Josué, meu servo Moisés está morto. E aqui é o ponto de partida. Por quê? Porque até esse determinado momento Deus falava somente com Moisés. Mas aí Deus está fazendo o quê? Transformando a vida de Josué. De liderado agora para líder. Deus está levantando ele para liderar o povo de Israel. Então aqui nós vemos uma transformação na vida de Josué, irmãos. E nós vamos fazer uma comparação dessa transformação da vida de Josué com a transformação que Deus pode fazer em cada família. Deus é capaz e poderoso o suficiente para transformar a sua família. A começar por você, querido. E uma transformação é um ato ou um efeito de qualquer alteração no estado de um sistema. Ou seja, o sistema está parado, é um estado. Mas aí um ato ou um efeito que causa uma alteração nesse sistema é uma transformação. Então Deus dá a forma e Ele transforma, porque uma transformação é o mesmo de uma nova forma. Então Deus está dizendo nessa noite que fará uma transformação na sua família. E a transformação que Deus faz é uma mudança, é uma modificação total e radical nas nossas vidas, queridos. São vários exemplos na própria Bíblia de encontros com Deus que resultaram em transformações. Pessoas foram tocadas, pessoas foram transformadas, pessoas receberam visita de anjos, receberam visões, receberam palavras, e isso gerou transformação na vida de várias pessoas, e tudo isso relatado na Bíblia. E nós vamos pegar justamente o exemplo de Josué. Josué, ele era um soldado, mas depois um general. Tanto que ele foi um dos espias enviado para Jericó. Porque havia uma promessa de Deus para o povo de Israel herdar a Canaã, a terra prometida. E aí Moisés, como líder estatal, o juiz, o profeta do povo de Israel, ele coloca Josué, Caleb e mais 10 espias e leva esses espias para espiar, olhar a terra de Canaã. Obrigado. Então, nesse sentido, fica claro de que Josué era um soldado. Tanto que tem um evento na Bíblia que o povo de Israel estava em guerra com os amalequitas. E aí Moisés, ele sobe no monte e ele vai orar. E a Bíblia diz que Moisés está no monte com Arão e com Ur. E as mãos de Moisés eram um reflexo do poder de Deus. Porque Moisés estava ali intercedendo pelo povo de Israel naquela batalha contra os amalequitas. E a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés pesava, descia, os amalequitas prevaleciam na guerra. Quando as mãos de Moisés eram erguidas, Israel prevalecia na guerra. Mas quem liderava o povo naquela época era Josué, como general, e era o líder da batalha, o líder do exército naquele momento. Então Josué, ele teve várias experiências nesse sentido. Para quê? Para nesse momento aqui, ter a sua vida transformada. E o diálogo de Deus começa já assim: eu estou te escolhendo, eu estou te selecionando, eu estou te levantando, eu estou transformando a sua vida, e agora eu vou falar com você e vou direcionar, vou te capacitar para que você lidere o povo para receber a terra da herança, a terra prometida, a nova Canaã. Foi o mesmo sistema, digamos assim, que Deus fez com o próprio Moisés. Conversou com Moisés, capacitou, direcionou Moisés e o enviou para o Egito. Moisés lidera o povo, tira do Egito, lidera no deserto, mas nesse momento aqui, no momento de cumprir a promessa, Deus então
transforma a vida de Josué. Irmãos, é uma transformação significativa, porque nós estamos debaixo da nova aliança, do novo sangue. E nós, como batistas na nossa denominação, isso é tema da nossa escola bíblica discipuladora, nós temos a doutrina da universalidade do crente, ou seja, o crente, ele tem livre acesso a Deus. Tem denominações e outras religiões que precisa de um mediador, e a Bíblia diz que o único mediador é quem? Jesus Cristo. Só que no evento aqui, na história de Josué, não era assim. O Espírito Santo de Deus, ele vive, nós somos templo do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia fala? 1 Coríntios 6,19. Por acaso não sabeis que sois a casa, o templo do Espírito Santo? Só que aqui não. O Espírito Santo de Deus, ele se apoderava, se apossava da pessoa e depois saía. Era temporário. As pessoas, quando precisavam fazer um sacrifício, existia a figura do sacerdote dentro do templo. Existia o lugar santo dos santos, onde o sacerdote, só ele poderia entrar através de um processo de purificação e seguro, porque ele poderia morrer e então ele poderia ser puxado. Não havia livre acesso como há hoje, debaixo da nova aliança, porque Jesus Cristo não deu esse livre acesso. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele diz que está consumado e que ele morre, o que acontece com o véu? Ele rasga de cima a baixo. Mas aqui não. Aqui Deus tratava com Moisés. Josué era servo de Moisés. Versículo 2. Ele fala sobre isso com Josué. Mas agora Deus está falando com ele. Está dizendo: eu vou transformar a sua vida, Josué. Você agora será o meu servo com quem eu vou tratar. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Não compete a mim aqui também especificar ou até direcionar nesse sentido. Porque Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Eu não sei qual é a dificuldade da sua casa, da sua família, mas Deus sabe. Ele está dizendo: hoje é noite de transformação. Como eu fiz com Josué, eu vou fazer na sua casa. Você será transformado. Haverá mais relacionamento. Haverá mais contato comigo. Uma palavra direta nesse sentido. E nós vamos ver as características de uma família transformada. Para quê, irmãos? Para viver, servir e amar. Porque não tem sentido de uma transformação se você não for, se a sua família não for uma família empática, uma família altruísta, uma família que se importa, uma família que serve, uma família que ama. Uma família que vive, sabe como? Assim, às vezes, queridos, o lógico precisa ser dito. Parece que essa vida lá em casa não dá nada certo. Isso não é vida mais não. Irmãos, nós precisamos ser transformados para viver. A vida que Ele nos oferece é uma vida abundante. É a paz que excede todo entendimento. A transformação na cruz do Calvário nos leva para isso, para uma vida com qualidade, com dupla honra, vida espiritual e vida material. As promessas de Deus para nós como família são promessas de bênção, de toda sorte de bênção, de dupla honra, sacudida, recalcada, transbordante. Frutos 30 e frutos 100 por um, querido. Há uma potência, a Bíblia diz o quê? 6 de vocês perseguirão 100 e 100 perseguirão 1000. É uma transformação exponencial para a sua família, querido, para você viver e para você servir também, sendo transformado para servir e para amar. Como é bonito ver uma família amável, né? Um pai que abraça o filho, que ama, que não tem vergonha de falar que ama o filho. Um filho que não tem vergonha do pai, que é carinhoso, que é afetuoso. Que a gente vê a família linda, amável, percebe que o amor é uma marca naquela casa. Então Deus está dizendo: eu vou transformar a sua casa. Eu vou te dar um batismo de amor na sua família. Um batismo da parte de Deus que vai revelar o amor dele na sua casa. Foi assim com Josué. Josué foi liderado, levantado, transformado para servir. Também para liderar o povo nesse sentido de amar. Vamos ler o texto? É o versículo 5. No capítulo 1 de Josué. Diz assim a palavra de Deus. Deus falando com Josué: ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus, querido. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, pela sua porção da palavra lida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco através da tua palavra. Senhor, nós profetizamos que hoje seja noite de transformação. Nós profetizamos famílias restauradas e transformadas no teu altar, ó Pai. Pedimos ao Senhor, ó Pai, abra a nossa mente, abra o nosso coração. Nós damos liberdade ao teu Santo Espírito para passear em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler parte do princípio que a transformação é um diálogo com Deus. Deus está falando com Josué, e é através desse versículo que nós vamos entender o que Deus quer nos falar nessa noite. No contexto, há um sentimento de luto para Josué, porque Josué era um discípulo de Moisés, e Moisés morreu, e Moisés era o líder, era o governante, ele era o profeta, ele era o juiz. Moisés, ele libertou o povo do Egito e conduziu o povo através de ações sobrenaturais de Deus na vida dele. E de repente o povo se vê em luto, em um processo de luto. E Deus é direcionado nesse sentido para falar com Josué da morte de Moisés. E é nesse contexto que Deus vai falar com Josué e vai fazer uma transformação na vida dele. E antes da gente meditar nesse versículo que nós lemos, o que nós entendemos é que Deus está encorajando Josué. Está dizendo para ele assim: seja forte e corajoso. Porque era um momento difícil para Josué. Era um momento difícil para o povo. Eu acredito que eles poderiam pensar assim: mas Senhor, logo agora, perto de nós entrarmos na terra prometida, de recebermos a herança, nós perdemos o nosso líder. Então o luto traz incerteza. A dificuldade, a circunstância, tudo que está ao nosso redor nos traz incerteza e até às vezes causa confusão. Então nós podemos imaginar e estamos conjecturando e meditando e pensando no sentido de que o povo, até Josué, estava inseguro e confuso. Mas aí Deus aparece e fala com ele no versículo 5. E ele diz assim: ninguém poderá te resistir. Irmãos, isso é uma promessa tão profunda, porque ele está dizendo assim: Josué, eu estou te transformando, e agora você será irresistível por causa da minha transformação. E trazendo isso para a nossa aplicação, Deus está falando hoje que Ele fará uma família transformada ser irresistível. E irmãos, ser irresistível, ele tem dois significados. O primeiro significado de ser irresistível é apoio. Você precisa entender que Deus quer te tornar irresistível. O outro significado é de resistência. Porque uma pessoa que é irresistível, ela também ela é resistente, ela é resiliente. Ela consegue superar dificuldades, consegue superar momentos de incerteza, de tranquilidade, luto, escassez, porque isso gera resistência. Tem muitas famílias que não são resistentes. Qualquer vento que balança é como se fosse um barco pronto a naufragar. Mas a promessa de Deus com relação a ser irresistível, ela não é temporária. Olha só o que o versículo diz: ninguém te poderá resistir. Quando? Todos os dias da tua vida. Irmãos, todos os dias da sua vida. Não é isso que Mateus fala na grande comissão? E eis que estou contigo todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. É a mesma promessa que Deus está fazendo para Josué aqui. Você será irresistível. Nós estamos diante de um homem que está sendo transformado e levantado para receber a terra prometida, mas que será batalhas.
Josué vai se deparar com cidades fortificadas. Cidades inteiras, rodeadas de muros intransponíveis. E aí, tanto que quando ele foi enviado como um dos espias, o que aconteceu? 10 dos 12 espias disseram: não, a terra não é para a gente não. Terra de gigantes, fortificada. Mas Deus não erra, querido. Se Ele está dizendo nessa noite que a tua família será irresistível e resistente, é o que vai acontecer. E essa questão não é temporária, são todos os dias. Foi isso que Ele falou para Israel. E essa fama de Deus e essa irresistibilidade, ela correu. Agora as cidades fortificadas, rodeadas de grandes muros, já temiam o Senhor, porque ouviu tudo que o Senhor havia feito ao povo de Israel, como tirou o povo de Israel da mão do faraó, que era a maior potência daquela época, como o Senhor fez eles passarem pelo mar vermelho a seco, e como Deus havia prometido que o povo de Israel seria irresistível e resistente, irmãos. A conquista da terra de Canaã seria uma questão de tempo, porque Deus transformou a vida de Josué. E olha só, quando Deus fala, não tem ninguém que consegue mudar. Não é que seja determinado um decreto, mas é porque quando Deus, Ele direciona, a palavra dEle é cumprida, não pode ser modificada. Isaías 14, 27 diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? Olha como o texto é direto. Olha como Isaías é direto nesse sentido. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? Deus está transformando a sua vida, está dizendo que você será irresistível, ninguém vai te resistir, por onde quer que você passe. Isso está relacionado inclusive à graça, está relacionado ao amor de Deus para a sua vida e para a sua família. É irresistível. Está relacionado a você ser resistente, a você conseguir manter o amor de Deus na sua casa. Então, se Deus, o Senhor dos Exércitos, determinou, quem, pois, o invalidará? Quem, pois, mudará o que foi determinado por Deus? Mas para nós sermos resistentes, há uma condição nesse sentido. Colossenses 2,7 diz assim: estejam enraizados nele, construa sua vida sobre ele e se torne mais forte na fé. João 15,5 diz assim, Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A nossa resistência é Cristo Jesus. Ele é a nossa resistência. E o versículo é claro: sem Ele nós não podemos fazer nada. Você já viu uma árvore resistente se não tem raiz? A nossa raiz é Ele. Ele é a nossa raiz, Jesus Cristo é a nossa raiz. Irmãos, não tem como você ser irresistível e resistente sem estar enraizado em Cristo Jesus, sem permanecer, sem estar ligado, porque nós somos ramos, Ele é a videira. Só faz sentido ligado, conectado, enraizado com Cristo. Você não será irresistível ou resistente, é isso que Deus está falando para Josué, pela força do seu próprio braço, pela força da sua mão, pela sua beleza, pela sua conta bancária, por nada que você consiga fazer. Você será irresistível porque Ele te tornará irresistível. Porque Ele transformará a tua família numa família resistente, uma família irresistível, para viver, para servir e para amar. Sabe o que é ser resistente? É você saber passar, inclusive pela escassez. Porque tem pessoas que há uma dificuldade de passar pela escassez. Mas isso também é resistência. E Deus nos dá essa condição. Olha só o que um texto bíblico diz em Jeremias. Jeremias 17 diz assim: confie em Deus, pois vocês serão como árvore plantada junto às águas, que não receia calor.
folha verde brotará no ano da sequidão e dará fruto. Olha só que texto profundo, querido. Isso é que é resistência. A confiança em Deus, a comparação com árvores plantadas junto às águas, a comparação de que essa árvore não receia calor e ela dará fruto e terá folha verde no ano de sequidão. É a promessa de Deus de transformação para a tua família, de resistência, querido. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus quer transformar a sua família para ser uma família irresistível e uma família resistente, que terá folha verde e dará fruto no calor e na sequidão, querido. Porque Ele é Deus e Ele pode fazer isso na sua vida e na sua família. Mas para isso você precisa estar conectado, ligado a Deus. Quer ser uma família irresistível? Tenha Jesus na sua casa. Peça a Ele: Senhor, more na minha casa. Senhor, seja presente no meu casamento. Abençoe a vida dos meus filhos. Esse é o segredo, querido, para que você tenha uma família irresistível e resistente. O versículo, quando Deus está falando com ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não é uma promessa temporária, é uma promessa até a consumação dos séculos, para que você seja resistente. E uma família transformada também é uma família que tem relacionamento com Deus. Olha a sequência do texto: como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus está falando para Josué assim: eu vou te tornar irresistível, mas como eu fui com Moisés, eu serei com você. Deus está falando com ele sobre relacionamento. Olha só, Moisés, e aqui a gente vai abrir um parênteses um pouco para falar de Moisés, ele é uma tipologia de Jesus Cristo. Tanto na época do nascimento de Moisés quanto de Cristo, havia um decreto para matar todos os meninos. Vocês lembram disso? Por quê? Lá, Herodes estava com medo do novo rei dos judeus, pensando que Jesus viria como um general e libertaria o povo judeu da escravidão do Império Romano. Aqui já havia passado, a Bíblia diz, várias gerações, aproximadamente 400 anos. E aí o faraó que estava lá no Egito, na época da escravidão, não lembrava e não conhecia a história de José, por quem Deus deu o livramento e o povo foi parar Israel. E aí o povo de Israel, ele ficou muito populoso. E aí o que o faraó fez? Escravizou. E quando ele escraviza, ele vê que não para de nascer, ele faz o que? Um decreto para poder matar todos os meninos. Porque ele tinha medo de ficar um exército muito grande, um povo muito grande, virar um exército e também lutar e liberar o povo da escravidão. E aí a história conta que Deus faz o quê? Livra Moisés da morte nesse sentido. Porque a mãe dele protege ele e leva ele, já sabendo que a filha de Faraó se banhava no Rio Jordão, e coloca ele no Rio Jordão. E Deus faz o quê? Livra Moisés de novo, que conserva a vida dele ali no rio e conserva a vida dele para poder ser cuidada pela filha de Faraó. E a história segue, ele é criado no próprio palácio, mas depois em um embate ele mata um egípcio e Deus faz o quê? Livra a vida dele de novo, porque ele sai e vai para Midian. E lá Deus livra de novo a vida dele, e Deus está sempre cuidando de Moisés, até despertar para que ele fosse o libertador do povo de Israel do Egito. Então é isso que Deus está falando com Josué: olha, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Porque quando Josué, agora com a vida transformada, levantado, ele se depara com o cumprimento da promessa, mas ele tem 31 cidades para poder lutar. São 31 batalhas para ser feita ali. E Deus está dando livramento a ele, atrás de livramento nesse sentido. Então Deus está dizendo para ele: como eu fui com Moisés, assim eu serei com você, assim eu serei contigo. E relacionamento por quê, pastor? Porque Deus já vocaciona Moisés nesse sentido. Capítulo 3 de Êxodo é a experiência que Moisés tem justamente quando está no deserto, tomando conta do rebanho de Jetro, seu sogro.
E aí, de repente, no próprio deserto, ele tomando conta do rebanho, o que ele vê? Qual é a visão dele? A sarça ardente, a sarça pegando fogo. E aí o que acontece? Uma coisa tão natural para aquela época e para o local que ele estava, que era um deserto, chama a atenção de Moisés. Moisés é despertado naquele momento porque ele vê o sobrenatural de Deus no que era comum. Ele percebe que a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. E ele se aproxima da sarça. Então Deus fala com ele da própria sarça. E ali vocaciona, encaminha ele para a libertação do povo de Israel. Essa história tem em Êxodo capítulo 3. Estamos falando de relacionamento. E aí Deus está falando para Josué assim: eu vou te transformar, e como eu fui com Moisés, eu serei com você. E aí ele já começa fazendo o quê? Conversando com Josué, falando com Josué. Ele já começa demonstrando para Josué o mesmo relacionamento que ele tinha com Moisés. Porque até então, nesse capítulo 1, ele não tinha falado com Josué. Então, Moisés é direcionado e ele tem ali uma experiência, um relacionamento com Deus através da sarça ardente. Quer mais um exemplo de experiência de Moisés? No mesmo livro de Êxodo, no capítulo 32, Moisés intercede pelo povo de Israel. Agora ele já estava no Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus fala com Moisés. E aí Deus vai entregar para ele as primeiras 2 tábuas dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 32. Só que leva tempo. Relacionamento com Deus leva tempo, querido. A Bíblia fala que Moisés logo subiu e desceu do monte? Não. Ele demorou lá. Tanto que aconteceu o quê? O povo começou a pressionar Arão, que era o líder dos levitas, do sacerdote, irmão de Moisés, dizendo assim: com certeza Moisés já morreu, já se perdeu, nós não temos notícia dele, ele subiu no monte, de repente a glória do Senhor o consumiu. E pressionando Arão, fizeram o quê? Recolheram todo o ouro que eles tinham e fizeram uma idolatria, 2 imagens, 2 ídolos, 2 bezerros de ouro, e começaram a adorar aqueles bezerros de ouro como se fossem os bezerros responsáveis pela libertação do povo de Israel do Egito. Irmãos, isso é muito triste, porque isso gerou uma ingratidão no coração do povo de Israel. Porque o povo de Israel havia saído do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Porque o que era o sincretismo egípcio de adorar a imagem de animais ainda estava enraizado no coração do povo de Israel. E aquilo despertou a ira de Deus naquele momento. Ele fala: Moisés, meu servo, o teu povo acaba de pecar. E aí Deus prova Moisés dizendo assim: eu vou varrer esse povo incrédulo, pagão, e vou fazer um novo povo da sua descendência. Há uma provação, querido, para Moisés. E por isso que eu comecei esse comentário do capítulo 32, dizendo que Moisés havia intercedido pelo povo. Senhor, a tua palavra, ela é fiel para se cumprir. Quando o Senhor falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua tenda, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai, que eu vou te fazer a tua descendência maior do que as estrelas dos céus, maior do que a areia, mais em quantidade do que a areia do mar. Eu vou te enviar, eu vou te dar uma terra boa que mana leite e mel. Eu vou abençoar aqueles que te abençoam e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Eu vou te fazer próspero. Então essa promessa de Gênesis 2 feita para Abraão, ela precisava se cumprir, e Moisés intercede nesse sentido. E Deus então autoriza para que Moisés descesse do monte Sinai e pudesse então falar com o povo de Israel. E ele desce irado, ele quebra as tábuas do mandamento. E ele dá ali um momento para que o povo de Israel pecou, pudesse se arrepender. E ele vai para a tenda da congregação. E quem vai atrás dele? Josué. A Bíblia diz que Josué fica na porta da tenda. E a nuvem de fumaça da presença do Senhor está sobre a tenda. E o povo de Israel está no acampamento, no arraial, olhando aquela imagem da presença de Deus, Moisés dentro da tenda da congregação e Josué
na porta da tenda. Ele já estava pegando um gostinho ali do relacionamento, da convivência com Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque Deus entendia e conhecia o coração de Moisés. E Josué precisava ser discipulado nesse sentido para ter a vida dele transformada, querido. Ah, pastor, a minha família parece que não tem jeito. Nenhuma transformação resolve. Não é assim que funciona. É um processo. Deus quer transformar a sua família, quer transformar a sua vida. E o ponto principal é relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus. É você saber que Deus se importa com você. E Ele está presente. E a Bíblia diz que houve ali uma disciplina, algumas pessoas foram mortas, e depois Moisés segue. De novo, porque ele tem relacionamento para falar com Deus. E aí nós entramos no capítulo 33 de Êxodo. E aí depois que Moisés intercede, Moisés conversa com Deus, Moisés quer fazer o quê? Quer aprofundar o relacionamento dele com Deus. No capítulo 33 de Êxodo. E é isso que Deus está falando para Josué. Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Eu terei relacionamento. Você será meu servo. Você será meu líder. E aí no capítulo 33, Moisés é ousado. Porque crente precisa ser ousado, né? Nós recebemos ousadia no falar e para pisar em serpente, para expulsar demônios em nome dele. E aí o que acontece? Moisés faz uma proposta, uma pergunta: Senhor, eu quero ver a tua glória. Mostra a tua glória. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Ele quer aprofundar mais o relacionamento dele. E Deus fala com ele assim: Moisés, qualquer pessoa, qualquer ser humano que vir a minha glória, ele morrerá. E a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que Deus fala com Moisés face a face, como fala com um amigo. E aí, essa promessa é para Josué, porque ele diz: assim como fui com Moisés, serei contigo. E Deus fala assim: você quer a minha glória? Você quer ver a minha glória? Então faça o seguinte. E aí ele aponta para Cristo e ele diz: eu vou te esconder atrás da rocha, na fenda da rocha. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Você vai poder olhar a minha glória pelas costas. E aí há um passo maior, há um aprofundamento do relacionamento de Moisés com Deus. Queridos, isso é sobrenatural, uma teofania. Deus agora, além de falar com Moisés, ele aparece para Moisés. E aponta para Cristo, por quê? Porque Cristo é a rocha. E a fenda da rocha é onde nós somos protegidos por Cristo, onde nós somos salvos. E a história bíblica diz que esse mesmo local, ao pé do Monte Sinai, a fenda da rocha, foi onde Elias se escondeu, quando ele fugiu da presença de Jezabel, de Acabe. É a fenda da rocha que nos protege. E foi ali que Deus gerou um relacionamento com Moisés de uma forma tão profunda, que Moisés pôde ver as costas de Deus, a glória dele. E ele está dizendo para Josué: eu vou te transformar, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu terei relacionamento com você. Eu vou falar com você como fala com um amigo, face a face. Eu vou te mostrar o que te é permitido ver da minha glória, senão você vai morrer. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. A Bíblia fala que depois desse evento, o rosto de Moisés resplandecia. E quando ele falava com Deus, ele tirava um véu. Mas quando falava com o povo de Israel, ele cobria o seu rosto com véu. É um nível tão profundo de intimidade. E Deus está dizendo: famílias transformadas, como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. A minha presença vai bastar para vocês. A minha graça vai ser suficiente para a sua casa. Haverá uma paz sobre a sua casa. Eu vou marcar a sua casa com o sangue do Cordeiro, que nenhum mal chegará até a sua casa. Em nome de Jesus, famílias transformadas por Deus terão relacionamento com Deus, relacionamento profundo, terão lugar à mesa, serão amigos de Deus. Deus vai falar através de sonhos, de visões, como fala um amigo. Como Ele transformou a vida de Josué, Ele quer transformar nessa noite famílias aqui, queridos. O próximo ponto, o terceiro ponto
do texto é que uma família transformada é uma família cuidada por Deus. Olha o que o texto diz: ninguém te poderá resistir quando, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Não deixar se refere a cuidado, irmãos. Uma família transformada é uma família que sabe que é cuidada por Deus. A promessa é: não te deixarei. E Deus cumpre a promessa dele. Tanto que Moisés foi alvo desse cumprimento da promessa. O profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 5, diz assim: eu cuidei de vocês no deserto, naquele calor eu cuidei de vocês. Deus está falando sobre o cuidado para alguém que experimentou do cuidado dele. Deus está falando para Josué que não irá deixar, porque ele sabe que não foi deixado no deserto. Deus cuidou dele, como Deus cuidou de todo o povo de Israel. Êxodo capítulo 13, versículo 21, versículo 22 diz assim: e o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem para guiá-lo no caminho, e durante a noite em uma coluna de fogo para aquecê-los e iluminar o caminho. Irmão, se isso não é cuidado, eu não sei o que é mais cuidado. Então Deus está dizendo: famílias transformadas, eu vou cuidar de vocês. Eu não vou deixar vocês. Não deixarei vocês. Mas é assim mesmo. Às vezes é a impressão, pastor, que eu estou vou fazer uma piada. Estou largado ao léu. Entendeu? Não, né? Léu de Léo, né? Largado ao léu, ao véu. Foi sem graça, né? Mas eu tentei. Não tem a ver a humorística igual outros pastores têm, né? Parece que nada dá certo. Parece que falta o cuidado de Deus na minha casa, na minha família. Meu casamento está indo de mal a pior. Parece que Deus nos deixou. Parece que os meus filhos, eles não se entendem mais como filhos. Não foi para isso que eu eduquei os meus filhos. Parece que nada está dando certo. Parece que eu fui abandonado. Mas a promessa é: não te deixarei. Eu te transformei porque eu vou cuidar de vocês. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é cuidado, querido. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa a dificuldade que você esteja vivendo. Uma família transformada, Deus não deixa, Deus cuida. Uma família transformada, Deus não deixa, Ele cuida. E o cuidado de Deus é especial, irmãos. O cuidado de Deus é para transformar uma família. É para transformar, para tirar o pecado. Onde havia facção, desentendimento, agora a unidade, a comunhão. Onde havia doença, agora a cura. Onde havia pobreza, agora riqueza. A transformação de Deus, ela é completa. O cuidado de Deus é completo. O povo precisou de água, bateram na rocha lá, saiu água. O povo estava com fome, desceu maná, veio as codornas. O cuidado de Deus foi latente no povo de Israel. Havia uma coluna para poder guiá-los, era um sinal da presença de Deus. Havia uma coluna de fogo para aquecer e para iluminar o caminho, para eles não ficarem desorientados. É o cuidado de Deus, querido. Uma família transformada, ela não é deixada por Deus. Ao contrário, Deus cuida. Deus cuida de mim, não é isso? Nós cantávamos? Na sombra da sua presença, Ele cuida de mim. Eu sou muito ruim de música. Se você não tem a sensação de estar sendo cuidado por Deus, repreenda em nome de Jesus esse pensamento. Porque Ele cuida de você. E às vezes o cuidado que Deus tem feito, você não tem percebido. Deus tem cuidado de você de tal forma que você não tem se atentado ao cuidado dele. E aí a sensação é que você está sendo descuidado. Mas Ele tem uma promessa de não te deixar. O quarto e o último tópico aqui do versículo diz assim: a última promessa de Deus para Josué: nem te desampararei. Então o versículo é assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei
e nem te desampararei. O que vocês acreditam que seja essa promessa? Essa promessa está relacionada à esperança. Sabe, quando tudo parece que vai dar errado, Ele está dizendo, eu sou a sua esperança. Parece que tudo vai dar errado, parece que nada está acontecendo. Ele está dizendo, eu não vou te desamparar. Além de te tornar irresistível, resistente, além de ter relacionamento com você, além de não te deixar, eu não vou te desamparar. Eu estou transformando a sua vida, a sua família, e estou dizendo, eu sou a sua esperança. Ele é a nossa esperança, querido. Hoje, de forma de maestria realmente, como é peculiar o nosso pastor, ele falou sobre a história de Ruth, de Noemi, falou sobre a história de Elimeleque, de Malom, de Quilion, e falou sobre a lei da semeadura. E ele retratou muito bem o que é a falta de esperança. E ele relatou aqui assim, aqui está Belém de Judá, a terra do pão, onde vem Jesus Cristo. A sua ascendência vem dali. E Jesus é o pão da vida, é vida. Mas só que por culpa dos homens, do próprio povo de Israel, porque como nós lemos aqui, o povo de Israel fazia o quê? Ele se afastava de Deus, entrava numa decadência espiritual, eles se pegavam a ídolos, e aí Deus pesava a mão, e aí via uma nação e subjugava, escravizava. Estou reproduzindo um pouco da palavra do pastor Robson de manhã. E naquele momento ali de Elimeleque, de Malom, Quilion, de Noemi, existia uma grande fome em Judá. Faltou esperança. Eles se sentiram desamparados, a ponto de não entender que eles não poderiam sair da terra do pão para ir para Moabe, as campinas, os campos de Moabe, que era a terra do pecado, a terra do incesto. Porque a origem de Moabe é justamente incestuosa. Os amonitas e os moabitas eram descendentes do incesto das filhas de Ló, com o próprio Ló, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Então ele sai das terras da cidade, que é vida, que é o pão da vida, e vai para a terra de morte. E aí a falta de esperança levou morte para aquela família. Às vezes nós estamos com uma sensação de estarmos desamparados, perdidos por qualquer motivo, e nesse contexto bíblico é a fome. Se você abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6, e ler o versículo 3, o que você vai perceber lá? Vai perceber que nessa época, historiadores e teólogos estão dizendo que o povo de Israel estava sendo subjugado pelos midianitas e pelos amalequitas e pelo povo do Oriente. E a estratégia do povo era assim: toda vez que o povo de Israel fazia uma lavoura, cultivava, eles vinham, e a expressão bíblica é, se você abrir e vai ver, vinham como gafanhoto e consumia tudo. E aí, se você seguir com a leitura, vai dizer que não tinha sequer um animal, gado, nada, nem cavalo, não tinha nada. A estratégia, a opressão era tão grande que eles praticavam fome para o povo de Israel. Elimeleque, diante disso, fez o quê? Eu vou sair daqui. Eu ouvi dizer que lá em Moabe tem pão. Eu vou para lá, através do alimento material. Quando nós temos a sensação de estarmos desamparados, nós fazemos escolhas erradas. E escolhas erradas trazem consequência. Porque todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Romanos 3, 23. E aí o 6, 23, Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado sim tem consequência de morte física, não só morte espiritual. E o texto bíblico está dizendo justamente isso. No livro de Ruth, capítulo 1. Morre Elimeleque, depois morre Malom e morre Quilion. Por quê? Porque eles achavam que estavam desamparados, saindo da terra da vida, da terra do pão, para a terra que não tinha pão. Irmãos, a sensação de você estar desamparado é uma coisa que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Isso é uma ideia de Satanás. Porque ele está dizendo assim, a promessa para a família transformada, a promessa para Josué: nem te desampararei, eu serei a sua esperança. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam.
Irmãos, é uma promessa de cuidado, é uma promessa de esperança. Sabe como? Porque às vezes, quando nós parecemos estar desamparado, perdido, a vontade é de fazer coisas desagradáveis. Sabe aquela questão que os jovens falaram aqui sobre depressão e sobre ansiedade? Há um momento que falta uma sensação de esperança, que as pessoas cogitam tirar a própria vida. Há um exemplo bíblico claro nesse sentido, no livro de Atos. Todo mundo conhece. Paulo e Silas estão presos, justamente por pregar o evangelho. Mas isso não abala os dois. Eles, embora presos, sabiam que Jesus Cristo era a esperança deles, a esperança da glorificação. E aí a Bíblia diz no relato de Atos 16, que eles faziam o quê? O que eles faziam, irmãos? Vamos participar. Eles cantavam, louvavam, adoravam o Senhor. Os dois, em toda a prisão. E aquilo foi tão presente, que a Bíblia diz que a estrutura da prisão se moveu. Foi isso que aconteceu? Atos capítulo 16. Então, de uma aparência de desesperança, de uma aparência de abandono, eles estão louvando e adorando ao Senhor. E a sequência do texto, em Atos 16, diz que as portas da prisão se abriram. Não foi isso? Quando você acha que não tem esperança, quando nós adoramos, Deus, Ele responde. Porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E o texto bíblico diz que não foi somente a porta de Paulo e Silas que se abriu, não. Foram as portas da prisão. Não foi isso que aconteceu? Todos que estavam presos ali puderam ter acesso à liberdade. Então o que parecia ser sem esperança, agora tinha esperança da liberdade para essas pessoas. Mas aí vira o texto. Por que vira o texto? No versículo 33, o carcereiro mau, o carcereiro que era responsável por tomar conta de todos, agora se tornou uma pessoa sem esperança. A ponto de quê, irmãos? De tentar tirar a sua própria vida. Não foi isso que o texto bíblico fala? Ele era responsável, de repente ele pagaria para o próprio Império Romano com a sua própria vida, ele queria antecipar. Não sei o que às vezes passa pela sua cabeça. O inimigo quer colocar na sua cabeça que você não tem valor. Você tem valor sim. Ele quer colocar na sua mente que você está sem esperança, sem um rumo. Mas você tem valor sim. E ele está dizendo, eu não vou te desamparar. Eu sou a sua esperança. Seja forte, seja corajoso. E aí o que acontece? Paulo fala para ele assim, não faça isso. E ele pergunta assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. A salvação é Cristo, a esperança é Cristo, irmãos. Um homem que estava desesperado, perdido, a ponto de pensar em tirar sua própria vida, recebe uma palavra de consolo, de esperança. E é na adversidade dele, ele não ficou decepcionado. Porque Cristo é a nossa esperança. Salmo 37, 18 e 19 diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança dele permanecerá para sempre. Uma família transformada, Deus não desampara. Uma família transformada, Deus não desampara. Mesmo em dia de fome, mesmo em dia que vai haver fome, Deus vai te fazer desfrutar de fartura. Você não vai precisar fazer escolhas que vai te levar a lugares de pecado, a lugares que trarão morte, porque Ele é vida, e Ele quer transformar a sua vida. Então a promessa de Deus para nós nessa noite é, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Famílias transformadas no altar de Deus. Essa é a promessa de Deus. Para você ter a sua família transformada, para viver, servir e amar. Deus quer fazer isso nessa noite com vocês. Não te deixar, não te desamparar. Cuidar de você. Ter relacionamento com você. E acima de tudo, te tornar irresistível. Que o povo de Deus é um povo que avança, não é um povo que retrocede, não. É um povo que está direcionado para avançar. E avançar de uma forma irresistível. Porque o inimigo sabe, com esse povo aqui eu não posso mexer, não. Esse povo é transformado, remido,
rendido, lavado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Se você nessa noite acha que está com um problema muito sério, sem esperança, com uma sensação de abandono, parece que nada vai dar certo na sua casa, Deus está dizendo nessa noite que Ele é contigo, Ele quer transformar a sua vida, quer transformar a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que essa palavra seja profética para a sua casa, para toda a sua parentela, para toda a sua família, para que Deus possa mudar o ambiente, as circunstâncias, toda a sua casa, toda a sua parentela, para que Deus possa fazer uma alteração, uma mudança no estado do sistema, o status quo seja realmente diferente agora, porque Deus agora está dizendo que não vai te desamparar. Deixa Ele ser a sua esperança, deixa Ele ser a esperança da sua casa, querido, em nome de Jesus. Vamos orar? Mas como é um mês de família, como encerramento, vamos orar como família? Vamos fazer um movimento, um barulho santo aqui? Vamos ficar de pé, irmãos? Pode ficar de pé, por favor. Vá para perto da sua família. Seu pai está aqui, sua mãe está aqui, seu irmão está aqui, seu primo está aqui. Junte a família aí. Vamos orar, vamos pedir a Deus pelas famílias. Vamos pedir que Deus possa abençoar a nossa casa, a nossa família e nos transformar a tal ponto realmente de sermos cuidados por Ele, não sermos deixados por Ele. Esse é o momento seu. Comece a clamar, comece a orar, comece a pedir para que Deus transforme a sua casa, transforme a sua família, em nome de Jesus. Comece a clamar agora, querido. Chame a atenção dEle. Fala: Senhor, eu recebo essa palavra nessa noite. Essa promessa de transformação é para a minha família, é para a minha casa. Senhor, eu quero ser cuidado por Ti. Senhor, eu quero ser amparado por Ti. Eu quero ser apoiado por Ti. Eu quero ter relacionamento contigo. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra nessa noite. Diga: Senhor, marque a minha casa. Por favor, vai lá na minha casa. Marque aqueles umbrais da minha casa, as portas, as janelas. Em nome de Jesus, querido, abra sua boca, comece a profetizar sobre a sua casa. Comece a clamar pela esperança dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos. Fala: Senhor, restaura, transforma. Senhor, modifica. Senhor, traga vida, traga um renovo. Senhor, eu recebo essa palavra de que o Senhor tornará a minha família irresistível. Eu recebo essa palavra de relacionamento, de ser o amigo do Senhor. Eu recebo essa palavra de que o Senhor não vai me deixar. Eu recebo essa palavra de o Senhor ser a minha esperança. Em nome de Jesus, querido, coloque a sua família no altar do Senhor nessa hora. Comece a clamar, comece a buscar a presença dEle. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, se manifeste agora nessa noite. Se manifeste, Deus, no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, se manifesta, Pai. Ah, Deus, traga um renovo, Deus, traga uma esperança, Deus. As famílias que estão sentindo desamparadas, ó Pai, traga um amparo, traga um apoio. Se revele nessa noite como um Pai amoroso, ó Deus, como um Abba, um Pai querido, um Paizinho. Em nome de Jesus, ó Pai, traga um batismo de amor, ó Pai, traz um batismo, ó Pai. Traga a Tua glória, a Tua manifestação nessa noite. Nós queremos, ó Pai, ter relacionamento com o Senhor. Nós profetizamos famílias transformadas nessa noite. Famílias transformadas, ó Pai, em nome de Jesus. Famílias que possam amar, ó Pai. Famílias que estejam prontas a servir, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós profetizamos, ó Pai. Oh Deus, nessa hora a Tua igreja está clamando, nessa hora a Tua igreja está buscando a Tua presença, nessa hora nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela manifestação do Teu poder, pela manifestação da Sua graça, pela manifestação da Tua glória, do Teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, passeia no meio do Teu povo, ouça as orações dos meus irmãos, das famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, se revele, ó Deus, como o Senhor se revelou a Moisés, como o Senhor se revelou a Josué. Manifesta o Teu poder nessa hora, ó Deus, para que haja transformação de vida, ó Deus, transformação das famílias, nas casas, dos casamentos. Torne os corações dos pais para os filhos, torne os corações dos filhos para os pais, em nome de Jesus, ó Deus. Faça a Tua obra, faça o Teu amor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Por favor, ó Deus, por favor, nós clamamos como famílias, nós clamamos como igreja, nós clamamos e buscamos a Tua presença agora, Pai. Que haja, Deus de amor, um batismo do Teu amor. Por favor, ó Pai,
Restaura casamento nessa noite. Restaura as famílias. Restaura, ó Deus, o primeiro amor, ó Pai. Restaura o primeiro amor, restaura casamentos. Restaura, ó Deus, relacionamento entre pais e filhos, ó Pai. Restaura as casas, ó Deus. Restaura as nossas famílias. Nossos filhos serão bem-aventurados, serão herança do Senhor. Ó Deus, por favor, ó Pai, restaura casamentos. Restaura as famílias, ó Deus. Não nos desampare, ó Deus. Seja a nossa esperança, seja o nosso amparo, seja o nosso apoio, seja o Senhor a nossa resistência, seja o Senhor o nosso cuidado, seja o Senhor, ó Pai, intercedendo por nós, batalhando por nós, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, em nome de Jesus. Que haja, Deus de amor, nessa noite, transformação de todo ser, ó Pai, alma, corpo e espírito, ó Deus, que as pessoas sejam alcançadas e transformadas pela sua presença. Ó Deus, como o Senhor foi com Moisés, ó Pai, esconda, Deus, as famílias na fenda da rocha e manifesta a Tua glória nessa noite, ó Deus. Manifesta a Tua glória nessa noite. Manifesta a Tua glória nessa noite, ó Deus. Manifesta a Tua glória. Que haja, Deus, uma manifestação do Seu poder nessa noite. Que haja, Deus, uma manifestação da Sua graça, ó Pai, a ponto de sermos transformados, ó Deus, de sermos restaurados, de sermos modificados, ó Deus. Torne a dar esperança àquele que está desamparado. Ó Deus, eu não quero mais família, eu não quero mais nada, mas o Senhor é a nossa família, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizinho. Então se revele como Pai nessa noite, um Pai amoroso, um Pai que está disposto a abraçar, um Pai que está disposto a amar, um Pai que está disposto a levantar, um Pai que está disposto a acolher, um Pai que está disposto a cuidar. Em nome de Jesus, seja a nossa esperança nessa noite. Que famílias sejam transformadas nessa noite. Que haja uma unção de transformação nessa casa, em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Deus, transformação nas casas, nas famílias. Paz, enche as casas de paz, enche os relacionamentos de amor, de carinho, de respeito. Por favor, transforma a sequidão, ó Deus, em profundidade. Traga fruto, traga enraizamento. Haja uma chuva, uma shekinah da parte do Senhor sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas esposas, nossos esposos, sobre os nossos pais, nossos tios, tias, primos, primas. Todos sejam alcançados pela sua graça. Que haja uma manifestação da sua graça. Por favor, Deus, restaura o amor, Deus. Restaura o amor, ó Pai, restaura o amor, ó Deus. Em nome de Jesus, restaura o amor. E bem sei eu, oh Deus, que tudo pode, oh Deus, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrar.